Físio! Eu sou Rayane, fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia, especialista em avaliações, mestre em ciências da reabilitação e eu estou há 9 anos atendendo e reabilitando os pacientes. E a minha missão é ensinar fisioterapeutas a começarem a atender com segurança, mesmo sem prática. Se você acredita que sempre há um espaço para poder melhorar e deseja oferecer um atendimento mais seguro e eficiente aos seus pacientes, continue aqui comigo, porque eu estou aqui para poder te ajudar a dar esse próximo passo. Bora ser seguras? Eu sei que hoje isso pode parecer um desafio para você. Talvez você pense que é impossível começar agora, seja porque você acabou de se formar, porque está há muito tempo aí sem atender, ou porque simplesmente não se sente segura para poder atender certos pacientes. Mas eu vou te mostrar que com o método certo é possível dar a volta por cima e conquistar confiança para poder atender qualquer tipo de paciente, mesmo sem prática. Aqui estão 2 exemplos reais de fisioterapeutas que estavam exatamente onde você está aí agora, mas que ao aplicar os passos que eu vou te ensinar nesta aula, transformaram completamente as suas práticas clínicas e a sua carreira. A Gabi, de Franca, lá de São Paulo, ela acreditava que nunca seria capaz de atuar como fisioterapeuta. Ela se sentia insegura, ela achava que os 5 anos lá de faculdade tinham sido em vão, mas ela conseguiu mudar completamente o rumo da sua história. Ao mesmo tempo eu pensava assim, eu não estou preparada para poder atender, eu acho que eu não sou capaz. Eu sempre pensava isso, não, eu não sou capaz de atender, eu não sei atender. Tipo assim, eu tava muito cru, né? Assim, eu não sabia por onde começar. E a gente se trava, tipo assim, não, eu não sei de nada e eu não vou atender, não vou exercer e pronto. Você jogou, no meu caso foi 5 anos. 5 anos no lixo. Eu não tinha confiança no que eu fazia. E hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais esse medo. Eu já não tenho mais esse receio, assim, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo. Não, eu sei. Eu não tinha nenhum paciente e agora eu tô com 17. Eu nunca imaginei estar onde eu tô hoje, não. Com o conhecimento certo, a Gabi superou o medo, a insegurança e ela passou a atender com confiança. Ela não só começou a atender, mas foi além e construiu uma base sólida de pacientes. Isso mostra que com o método certo, você também pode alcançar resultados incríveis. A Letícia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela evitava atender os pacientes que procuravam atendimento. A insegurança era tanta que ela inventava desculpas para não aceitar os pacientes. Ela se sentia frustrada, como se o tempo e a dedicação na faculdade não tivessem valido a pena. Quando, de fato, o cliente vinha atrás de mim, eu dizia assim, e agora eu tenho um outro compromisso, eu vou olhar aqui na minha agenda e daí a gente vê. Foi indo meses nisso depois de formada, né? Mas eu me sentia frustrada. Porque tu bate a insegurança que tu pensa que esses 5 anos de faculdade não serviu de nada, a confiança em atender os pacientes não chegava, né? Então eu me sentia assim totalmente despreparada e até me questionava realmente como é que se eu estava capacitada para atender, né, como fisioterapeuta. E agora eu tô atrás de cliente, porque antes eu fugia, eles vinham me procurar e eu dizia, eu não posso. Aí agora não. A mudança aconteceu em mim, sabe? Agora eu tô chamando eles para conversa, sabe? E questionando e vendo o paciente com outros olhos. Isso faz uma diferença tremenda. Porque quando a gente sai da faculdade, até mesmo os nossos professores na faculdade, eles passam isso que parece que assim que o aluno tem que trilhar muitos anos de prática para ele dominar um atendimento. E contigo, eu tô vendo que não é isso, é saber avaliar o paciente. Viu como a Letícia transformou a forma como ela encara os atendimentos? O que fez toda a diferença para ela foi entender que o segredo não está em anos de prática, mas em dominar um processo claro para poder avaliar os pacientes. Essa mudança que fez ela se sentir confiante para poder atender qualquer paciente. E isso também pode acontecer aí na sua realidade. Já imaginou como seria aplicar isso na sua prática? Essas fisioterapeutas começaram exatamente como você, com medo e com muita insegurança. Mas com o método que eu vou te ensinar, deram a volta por cima e conquistaram esses resultados que você viu.
Agora vamos juntas descobrir como você pode começar a atender qualquer paciente com segurança, mesmo sem ter prática clínica. Mas por que tantas fisioterapeutas sentem insegurança na hora de começar a atender os pacientes? Esse é um sentimento muito comum, principalmente entre quem está começando ou quem ficou muito tempo sem atuar. E eu vou te mostrar aqui as principais razões disso acontecer. Primeiro, muitas vezes falta clareza do ponto de partida. Então você sai da faculdade cheia de conhecimento teórico, sabe algumas técnicas pontuais, mas não tem um roteiro claro que te diga por onde começar na hora de tratar o seu paciente. Além disso, tem o receio de errar na sua conduta. Então, sem uma metodologia de avaliação bem estruturada, você pode acabar recorrendo a protocolos genéricos ou até mesmo a tentativa e erro. Isso gera um medo muito grande de errar e de não conseguir resolver o problema do seu paciente. Outro motivo é a ausência de uma avaliação realmente minuciosa. Então, a formação acadêmica, infelizmente, ela não costuma enfatizar a importância de aprofundar a avaliação fisioterapêutica e nem saber a causa primária da dor. E sem saber a causa primária da dor, como é que você vai ter confiança para poder elaborar um tratamento correto? E, claro, tem a pressão para poder apresentar resultados rápidos. O paciente, ele quer melhorar logo. E você que está aí no início da sua carreira, sente a necessidade de mostrar serviço imediatamente. Isso aumenta ainda mais o medo de falhar. E por último, tem o sentimento de responsabilidade. Então, quando o paciente ele é alguém próximo ou que confia muito em você, a insegurança pode ser ainda maior. Você quer fazer o melhor, mas sem clareza na conduta, isso vira uma fonte de uma grande frustração. Agora, se a gente pensar no cenário atual, isso fica ainda mais evidente. Então, muitas fisioterapeutas, elas se formaram durante a pandemia. Então, com pouco acesso à prática clínica e com pouca absorção dos conteúdos. O resultado disso? Mais dúvidas sobre como começar e mais medo de errar. Então, se você está se identificando com esses pontos, quero que você saiba que isso é normal. Mas também eu quero te mostrar que existe uma solução para isso. O primeiro grande segredo de uma fisioterapeuta de sucesso não é o tratamento, é descobrir a causa primária da dor. E por que isso é tão importante? Porque não adianta nada você tratar o local errado. Então você só consegue reabilitar de verdade o seu paciente quando você trata a real causa dessa dor e não apenas o local onde ele relata que está doendo. Agora, você pode estar pensando assim, mas é óbvio que eu devo tratar o local correto. Ou é só eu tratar ali onde o paciente reclama que dói, ou também é só eu prescrever, só realizar o que o médico prescreveu, certo? Errado. Bom, o nosso corpo humano, ele é cheio de compensações músculo-esqueléticas. E quando uma estrutura, ela para de funcionar como ela deveria, outras estruturas passam a assumir as funções que não são delas. E isso vai criar um desequilíbrio no corpo. E esse desequilíbrio que provoca a dor em uma outra estrutura. Ou seja, se você não encontrar a compensação, não encontrar a real causa dessa dor, o tratamento não vai funcionar. Então a dor no nosso corpo, a dor no corpo humano, ela não é aleatória. Ela segue uma lógica e entender toda essa lógica é fundamental para você tratar o seu paciente de uma forma assertiva. E esse ciclo, ele pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é quando ocorre uma alteração no corpo, que é onde eu chamo de causa primária. Então, algo no corpo deixou de funcionar adequadamente. Isso pode ser devido aí a movimentos bruscos, ou um trauma, ou uso excessivo de alguma articulação. Então, por exemplo, um ombro com pouca mobilidade, ou com uma mobilidade reduzida, ou uma escápula aderida. A segunda etapa já entra a compensação músculo-esquelética. Então, para poder compensar a alteração, outras estruturas assumem funções que não são delas. Isso mantém o corpo em movimento, porém cria um desequilíbrio. Como, por exemplo, se a escápula ela não se movimenta bem, o braço ou o cotovelo vão ser sobrecarregados.
E por último, a nossa terceira etapa é a sobrecarga, a lesão, é a causa secundária. Então essa compensação, ela vai gerar uma sobrecarga em estruturas mais frágeis, como por exemplo, tendões, articulações, levando assim à dor. Então um exemplo é, uma disfunção lá na escápula pode levar a uma sobrecarga no cotovelo, causando dor nos tendões dos extensores dos dedos, ou seja, gerando a nossa famosa epicondilite lateral. Agora, eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você vai atender os seus pacientes. Você já se perguntou como localizar exatamente a causa primária da dor do paciente e seguir com segurança para o tratamento correto? Essa também foi uma pergunta que eu me fiz lá no início da minha carreira. Eu queria entender como poderia chegar a um diagnóstico fisioterapêutico preciso, a um diagnóstico assertivo, sem ficar perdida, sem ficar insegura durante todo esse processo. Foi então que eu me debrucei ali sobre pesquisas, estudos científicos de alta qualidade metodológica e muita prática clínica para poder descobrir essa resposta, para encontrar uma resposta. E com base em tudo isso, eu desenvolvi um método claro e muito bem estruturado que eu chamo de roteiro da dor. Agora eu vou te mostrar como o roteiro da dor funciona na prática. E para ficar bem simples de você visualizar, nós vamos imaginar que você acabou de receber uma mensagem de um paciente querendo marcar uma avaliação, relatando para você que está sentindo muita dor nessa região lateral aqui do cotovelo, com diagnóstico médico de epicondilite lateral. E você agendou essa avaliação para amanhã. Então agora eu vou te mostrar todo o passo a passo do roteiro da dor com esse paciente. Ah, mas olha só, antes de seguirmos aqui, é importante você não esquecer que o roteiro da dor ele pode ser adaptado para qualquer tipo de paciente, para qualquer patologia, beleza? Então agora, bora lá. Passo 1, investigação direcionada. Bom, a investigação direcionada é o momento onde você vai levantar as hipóteses das causas primárias da dor para poder confirmar lá no passo 2. É hora de você conversar com o paciente e entender o histórico da dor dele. E o paciente ele não vai conseguir te contar o que realmente importa para o diagnóstico. Você vai ter que investigar de uma forma segura e assertiva. E existem 3 blocos de perguntas fundamentais que vão aumentar aqui a sua segurança, te guiando sobre o que pode e o que não pode ser feito com o paciente durante o tratamento. No entanto, nunca coloque a mão no seu paciente antes mesmo de você aplicar tudo isso aqui. Primeiro bloco de perguntas: investigação das dores anteriores. A investigação das dores anteriores é você investigar as causas primárias relacionadas com as dores anteriores, ou seja, uma fratura, uma tendinite, uma lesão que não foi tratada no passado e que agora ela pode estar relacionada com a dor atual. Então essa investigação ela é importante porque ela vai te mostrar causas da dor que você nem imaginava que poderiam estar relacionadas com o quadro clínico. E esse bloco ele é composto por 20 perguntas, mas eu vou te dar aqui 3 exemplos e o objetivo dessas perguntas é investigar a primeira etapa lógica da dor, ou seja, se existe alguma alteração corporal que esteja relacionada aí, que tem um relacionamento direto com a causa da dor do paciente. Primeira pergunta: quando foi a primeira vez que você sentiu essa dor? Essa pergunta ela é importante porque se ela sentiu essa dor antes, em algum momento ali, em uma outra atividade, isso indica que a dor atual do paciente pode ser um reflexo de algo que aconteceu com ela lá no passado. E assim você vai descobrir uma das possíveis causas primárias dessa dor, como por exemplo, se esse paciente teve lá no passado um diagnóstico de bursite subdeltoídea e nunca tratou essa bursite, a bursite ela pode ser uma das causas primárias dessa dor. E aqui, nessa pergunta, você vai levantar a hipótese e lá no passo 2 que você vai confirmar essa hipótese. Então, caso você não faça essa investigação e o paciente não te conte sobre a existência dessa bursite lá no passado,
você não vai avaliar a bursite no passo 2 e assim você estará correndo um grande risco de tratar a causa da dor errada e com isso passar meses e meses ali de tratamento com seu paciente sem nenhum resultado, porque a causa ela pode estar lá na inflamação da bursa e você vai estar tratando só o cotovelo, você vai estar tratando a causa errada. Segunda pergunta, aponta para mim os lugares que você sentiu essa dor pela primeira vez. Bom, essa pergunta ela é importante porque aqui você vai descobrir se existem disfunções em outros lugares, outras articulações, como por exemplo, se o paciente falar que sentiu também uma dor lá na região cervical, isso indica que além da bursite subdeltoídea, nós também suspeitamos de uma outra causa primária relacionada aqui com as disfunções nas vértebras cervicais. Então já é uma outra estrutura que talvez você nem avaliasse lá no passo 2, porque ela não te falou nada. Por isso a importância de pedir o paciente para poder te mostrar esses locais, porque ele vai lembrar os lugares que doeu. Assim é mais fácil dele te mostrar todas as áreas envolvidas nessa lesão antiga. Terceira pergunta, houve algum trauma que desencadeou a dor antiga? Bom, essa pergunta ela é importante para poder investigar se o paciente caiu, se ele bateu o cotovelo em algum lugar, se ele sofreu algum acidente que desencadeou a dor antiga. Se passou, por exemplo, por algum tipo de cirurgia e se teve uma outra região afetada que possa estar relacionada com a dor atual. Porque se teve algum trauma, pode ter acontecido uma fissura ou uma fratura ali naquela região relatada. Então você precisa ter mais cuidado para poder manusear essa região da dor durante o tratamento, para não correr o risco de você piorar o quadro clínico desse paciente. E caso você não investigue esse trauma aqui no bloco 1, você pode correr o risco de iniciar algum tratamento, iniciar alguma conduta com esse paciente que vai prejudicar a dor dele, que vai piorar a dor dele. Como, por exemplo, você pode mobilizar uma estrutura onde tem placas, pinos, e aí suspendendo todo o movimento dele. Além de você gerar uma dor insuportável nesse paciente, porque a placa, o pino vai estar bloqueando o movimento, você pode lesionar outras estruturas por falta de conhecimento certo. Segundo bloco de perguntas, investigação das compensações. Bom, a investigação das compensações é investigar as causas primárias da dor do paciente quando ele está em repouso ou quando ele realiza algum movimento na articulação principal ou nas articulações adjacentes. E essa investigação ela é importante porque ela vai te mostrar estruturas que podem estar gerando compensações na área onde o paciente relata que dói. E esse bloco também é composto por 20 perguntas, mas aqui eu vou te dar 3 exemplos. E o objetivo dessas perguntas é investigar a segunda etapa do ciclo da dor, ou seja, as compensações músculo-esqueléticas que o paciente apresenta. Primeira pergunta, a dor irradia? Se o paciente responder que sim, isso quer dizer que a causa primária pode ser um pinçamento neural e esse nervo ele pode estar sendo pinçado em vários locais. E esses locais eles serão investigados lá no passo 2 do roteiro da dor. Então saber isso vai evitar com que você inicie um tratamento apenas para a dor local e a dor do paciente pode até piorar. Então, caso você não tenha um objetivo para poder investigar essa causa primária da dor do seu paciente, você pode iniciar ali com ele um tratamento fisioterapêutico errado. E o paciente vai passar meses e mais meses tratando com você sem ver nenhum tipo de resultado. E o pior de tudo, sentindo mais dor do que quando ele iniciou o tratamento com você. Como, por exemplo, se o paciente apresentar uma dor irradiada e você realizar com ele um alongamento do membro superior, isso vai reduzir a luz da transmissão nervosa, irritando ainda mais o nervo que está sendo pinçado, aumentando assim a dor do paciente. Então, com a presença de dor irradiada, você já acende uma luz aí, um alerta de que precisa avaliar nesse paciente a mobilidade neural. Segunda pergunta, a dor do cotovelo piora no decorrer do dia? Essa pergunta ela vai direcionar o seu raciocínio de que existem bloqueios em articulações adjacentes, como por exemplo o ombro e o punho.
Porque se a dor aumenta com o passar do dia, isso quer dizer que por causa dos bloqueios de outras articulações, o movimento durante o dia vai sobrecarregar essa região do cotovelo do paciente, fazendo com que a dor esteja muito maior no final do dia. Então aqui você já acende também um outro alerta de que precisa investigar nesse paciente toda a mobilidade dessas estruturas adjacentes. Terceira pergunta: quais movimentos pioram a dor? Essa pergunta ela vai complementar a pergunta anterior. Então, saber qual movimento piora a dor é importante para você levantar a hipótese das estruturas envolvidas. Ou seja, quais estruturas precisam ser analisadas no segundo passo que tem relação com a causa da dor. Então, por exemplo, que a dor do paciente piora quando ele vai amarrar o cabelo. Aqui você vai desmembrar esse movimento de amarrar o cabelo. Então, para poder realizar esse movimento, nós utilizamos as seguintes estruturas articulares: a escápula, a clavícula, o ombro, o cotovelo, rádio e ulna proximal, média e distal, punho e dedos. Então, se alguma estrutura dessa estiver alterada, ela vai contribuir com a dor relatada. E mais uma vez, são estruturas que precisamos avaliar lá no passo 2. Então, essa pergunta ela deve ser realizada com esse objetivo. E se não for assim, vai ser só mais uma pergunta sem nenhum direcionamento clínico. Terceiro bloco de perguntas: bandeira vermelha. E agora, por último, eu não podia deixar vocês sem saber fazer uma investigação específica das bandeiras vermelhas, ou seja, investigações da causa da dor em situações mais graves. Esse bloco de perguntas ele é importante porque você vai investigar causas graves da dor que o paciente possa apresentar. E caso você não saiba investigar e descobrir essas situações, um tratamento errado pode valer aí a dor e a vida do seu paciente. Esse bloco também é composto por 20 perguntas, mas eu vou te dar 3 exemplos aqui. Primeiro, o paciente apresenta manchas no corpo, perda de apetite, ele teve um emagrecimento rápido. Bom, essas são as perguntas para você levantar a bandeira vermelha para a causa da dor estar relacionada com a presença de tumor. Então, caso o paciente responda que sim para essas perguntas, você deve levantar a suspeita de que ele apresenta células cancerígenas. E essa dor lá na região do cotovelo pode ser a presença de um sarcoma ósseo. Então, físio, olha só, uma simples epicondilite lateral pode ser um câncer? Sim, pode. Por isso a importância de você saber realizar esse bloco aqui de perguntas com seus pacientes. Porque dessa forma você vai estar muito mais segura para poder encaminhar esse paciente para outros profissionais e até mesmo para poder saber o que não pode fazer com esse paciente, porque nesse caso nada do que você fizer ou aplicar vai resolver a dor dele. Segunda pergunta: existem doenças autoimunes na família, como por exemplo artrite reumatoide, diabetes, esclerose múltipla? Com essa pergunta, você vai investigar se aquela simples dor no cotovelo pode ser algo mais grave a ponto de perder os movimentos por completo com o passar do tempo. E descobrir essas causas antes vai alertar o paciente para poder buscar soluções certas para retardar a evolução dessas doenças, como, por exemplo, fazer um acompanhamento com o reumatologista. Terceira pergunta: ele sente o braço pesado? O braço incha no final do dia? Existe diferença de coloração de um membro para o outro? Essas perguntas têm o objetivo de investigar problemas no sistema circulatório do paciente. E se você iniciar o tratamento sem ter essa certeza, o paciente pode ter complicações futuras, como, por exemplo, um deslocamento de trombo e, no pior das hipóteses, desencadear nele uma parada respiratória ou uma parada cardíaca durante o seu atendimento. Sendo assim, nesse caso, o paciente precisa fazer um acompanhamento com um médico angiologista. Então, após passar pelo passo 1, vamos imaginar aqui que o nosso paciente com suspeita de epicondilite lateral relatou que já sentiu essa dor antes, quando teve o diagnóstico de bursite subdeltoídea,
mas nunca tratou essa bursite. E o movimento que piora a dor dele é fazer uma abdução de ombro. Agora vamos ver os resultados nos próximos passos. Percebe, físio, que não é uma simples anamnese que a gente aprende lá na faculdade que vai nos dar confiança para poder fazer um diagnóstico correto e um tratamento seguro? A investigação direcionada não é uma simples anamnese, e sim uma sequência de perguntas estruturadas e com o objetivo de dar segurança para não piorar a dor do paciente ou fazer algo que seja proibido com ele. Esse tipo de investigação é uma sequência lógica que vai guiar todo o seu raciocínio clínico e vai te ajudar a ir para o segundo passo do roteiro da dor, que é onde você vai descobrir quais testes precisa realizar no seu paciente. Agora sim, você já está preparada para poder ir para o segundo passo. Passo 2. Avaliação completa das estruturas. A avaliação completa das estruturas é o momento de confirmar ou descartar as hipóteses que levantamos lá no passo 1. Esse passo ele é importante porque será através dele que você vai conseguir fechar com segurança o diagnóstico fisioterapêutico do paciente. E sem aplicar esse passo, você pode se sentir perdida durante o tratamento. Assim como no passo 1, aqui nós também vamos dividir essa parte em 2 blocos. Os testes ortopédicos, eles são testes realizados com o paciente para poder avaliar a integridade e a funcionalidade do sistema músculo-esquelético em busca de alterações. E para poder confiar nos seus resultados, nós devemos sempre aplicar os testes atualizados. E o objetivo dos testes ortopédicos é identificar a causa da dor ou limitação do movimento, é diferenciar entre lesões musculares, ligamentares e ósseas, é avaliar a estabilidade das articulações, determinar o nível de inflamação ou compressão nervosa. A aplicação dos testes dá segurança para você confirmar as causas primárias da dor e, com isso, segurança para você tratar esse paciente sem medo de errar ou piorar a dor dele. De acordo com as hipóteses que nós levantamos lá no passo 1, nós vamos seguir aqui analisando essas hipóteses no passo 2. Então, como o paciente respondeu que ele já sentiu essa dor antes, quando teve o diagnóstico de bursite, nós temos que analisar essa bursite para poder identificar se a bursa ainda está inflamada. E em relação ao pior movimento ser o de abdução do ombro, nós vamos analisar as articulações do complexo do ombro, articulação glenohumeral, escápula e clavícula. Então, para analisar a inflamação da bursa, o teste ouro é o teste de apalpação da região anterior com extensão de ombro, porque nessa posição aqui você expõe a bursa anteriormente e assim fica muito mais fácil de realizar a palpação do local. E caso essa bursa esteja inflamada, o paciente vai relatar dor. E para avaliar a mobilidade do complexo do ombro, o melhor teste é o teste de Apley. E esse teste ele tem como objetivo analisar a integridade das articulações que constituem o ombro, permitindo com que ele se mova corretamente. Caso esse teste dê positivo, isso indica que o paciente apresenta pouca mobilidade da articulação do ombro, sendo uma das causas primárias da dor aqui. Então, esse ombro com perda de mobilidade, ao realizar os movimentos do dia a dia, como por exemplo, amarrar os cabelos, vai sempre sobrecarregar a articulação do cotovelo, porque ele precisa recrutar ajuda de outras estruturas para poder realizar esse movimento de forma correta, provocando assim a lesão local e gerando a dor que o paciente relata. E como isso vai te deixar mais segura durante o tratamento? Porque após você encontrar as causas primárias da dor, essas causas que serão as estruturas que deverão ser tratadas para poder aliviar a dor do seu paciente por completo. Resumindo, os testes ortopédicos, eles são fundamentais para poder direcionar o seu diagnóstico fisioterapêutico. Sendo assim, eles são indispensáveis para você descobrir as causas da dor do seu paciente, porque a aplicação e a análise correta dos resultados dos testes vão confirmar as hipóteses que você levantou lá no passo 1 da investigação direcionada. Segundo bloco,
avaliação de força muscular. A avaliação da força muscular é importante para poder identificar quais músculos estão fracos. E você precisa descobrir quais são esses músculos que estão fracos para poder fortalecê-los. Porque quando o músculo está fraco, ele não consegue realizar a sua função por completo. Sendo assim, ele vai necessitar de ajuda de outros músculos para poder realizar o movimento, sobrecarregando e lesionando a estrutura. Então, voltando lá ao nosso paciente fictício, ele relatou que o movimento que piora a dor dele é o de abdução. Então, nesse caso, ao tentar realizar a abdução, caso os músculos abdutores, que é o deltoide e o supraespinhal, estejam fracos, eles vão recrutar a ajuda dos extensores dos dedos, sobrecarregando ainda mais esses tendões, provocando dor e inflamação nessa região lateral do cotovelo. Por isso que é preciso identificar se os músculos que fazem parte do movimento de abdução, se eles estão fracos, porque caso estejam fracos, eles precisam ser fortalecidos, porque a causa primária da dor pode ser essa. E sem tratar essa causa, a dor do paciente não vai melhorar por completo. Ela vai viver oscilando, porque você estará tratando estruturas erradas, aplicando exercícios errados e fortalecendo músculos que não precisam ser fortalecidos. Passo 3, raciocínio descomplicado. O raciocínio descomplicado é o momento de analisar todos os resultados da avaliação. É a hora de você fazer uma análise do passo 1 junto com o passo 2. Esse é o momento onde você vai juntar todas as peças lá do quebra-cabeça para poder montar uma grande imagem, ou seja, fechar o diagnóstico fisioterapêutico. Ainda seguindo os achados clínicos que nós estamos discutindo aqui sobre o nosso paciente fictício com epicondilite lateral, nós vamos analisar e juntar todas as informações sobre a investigação da dor e a análise completa das estruturas. Então, ao perguntar lá no passo 1 sobre quando foi a primeira vez que esse paciente sentiu essa dor, imagine que ele disse para nós que foi quando ele teve o diagnóstico de bursite subdeltoídea. Ao avaliar a inflamação da bursa no passo 2, através do teste específico de apalpação, nós suponhamos que o teste deu positivo, sendo assim, uma das causas primárias da dor do paciente é devido à presença dessa inflamação na bursa subdeltoídea. Agora, ao realizar a pergunta sobre qual o movimento que piora a dor, nós suponhamos aqui que o paciente respondeu que era o movimento de abdução. Assim, nós levantamos a hipótese de que esse paciente apresentava o quê? Pouca mobilidade da articulação do complexo do ombro. Então, quando passamos para o passo 2, nós aplicamos nesse paciente o teste de Apley para poder investigar essa perda de mobilidade. O teste deu positivo, confirmando então essa alteração. Sendo assim, está aqui uma outra causa primária dessa dor do paciente. E por último, se o paciente relatou para nós essa dificuldade em realizar a abdução, nós investigamos se existe fraqueza dos músculos abdutores do ombro, que são eles o deltoide e o supraespinhal. E ao realizar o teste de força muscular com eles, suponhamos que os testes deram positivo para a fraqueza desses músculos. Então aqui nós fechamos mais uma causa primária da dor desse paciente. Agora é a hora de fechar o diagnóstico fisioterapêutico. Então, vamos lá. O paciente fulano de tal, com diagnóstico médico de epicondilite lateral, passou por uma investigação da dor. E de acordo com o diagnóstico fisioterapêutico, o paciente apresenta inflamação da bursa subdeltoídea, perda da mobilidade do complexo do ombro e fraqueza dos músculos deltoide e supraespinhal. Olha só, físio, com esses 3 passos, você localiza as causas primárias da dor, tenha segurança para poder dar o seu diagnóstico fisioterapêutico de forma assertiva e a partir das alterações encontradas, você é capaz de planejar o tratamento correto e focado nas alterações musculoesqueléticas do seu paciente. Seguindo todo esse passo a passo, você não tem o que temer, porque o roteiro por si só te mostra tudo o que o paciente apresenta, quais alterações, quais limitações, e assim você se sente segura para poder iniciar o tratamento dele sem correr o risco de piorar a dor dele.
porque você estará tratando exatamente todas as alterações necessárias que precisam ser tratadas. Então, seguindo o roteiro da dor, você vai conseguir de fato ser uma fisioterapeuta que reabilita os pacientes. Os pacientes, eles vão perceber o seu conhecimento, o seu profissionalismo. Você vai construir uma reputação de confiança e com cada caso se sentir ainda mais preparada para poder atender qualquer paciente que procurar você, que procurar a sua ajuda. Bom, Físio, você está pronta para poder aplicar esse método aí? Bom, e para finalizarmos, Físio, continue acreditando no seu potencial e lembre-se, cada passo que você dá em direção a mais clareza e confiança no atendimento te aproxima do sucesso como fisioterapeuta. Eu te encontro